pensa no processamento da linguagem, eu preciso considerar que eu estou manipulando conceitos, no plano simbólico. Então, eu olho para o microfone e eu entendi, porque eu já estabeleci uma relação funcional com esse instrumento, e eu entendo que ele serve para falar, porque eu já vi pessoas falando, porque eu já usei. Eu consigo vincular a um gesto ou a um nome, porque nem todo mundo tem a linguagem verbal estabelecida, né? Mas o plano do processamento da linguagem envolve essa natureza simbólica, conceitual. Então, quando eu digo estou com calor, quando eu penso estou com calor, é um plano de simbolismo. E aí É um sim, processamento cognitivo. de dentro processamento dessa informação. semântico, Isso. eu preciso operar informações que se relacionam a gnosias, né? Ou seja, no campo gnósico, verbal, auditivo, tátil, visual, olfativo, memórias, associações. Então, tudo isso tem relação com o processamento da linguagem. Sim. De uma forma muito didática, a gente costuma separar em dois grandes planos. No processamento da expressão, é quando eu digo boca, leite, cachorro, sapato, ruim, bom. Eu efetuei, ou seja, eu trouxe à tona esse conceito através da fala, que é o movimento, Sim. é a O ato junção motor, dessas né, habilidades e expressão. sensório-motoras para trazer som articulado e caracterizar aquilo que eu simbolizei, né? Então, eu estou no plano da codificação. Eu estou codificando, eu estou criando, né, alguma referência de código, nesse caso, um código verbal oral, para me fazer entender. Mas para eu compreender e essa dinâmica de linguagem e comunicação acontecer, eu também preciso operar a decodificação. É aí quando eu escuto bola, sapato, mulher, homem, eu sou capaz de ouvir, que é no plano do processamento sensorial primário. Então, eu tenho integridade das minhas vias auditivas, eu escutei. Mas eu só vou dar sentido àquela palavra quando ela for processada no campo das gnosias verbais, visuais, se for uma palavra escrita, né? Todas as vezes, portanto, que a gente fala de fala propriamente dito, eu estou dizendo o plano motor. E por que que isso é importantíssimo quando estamos falando de comunicação aumentativa e alternativa? Porque tem doenças que são exclusivamente vinculadas ao plano motor. Vou dizer um exemplo. Quando a gente fala das atrofias espinhais, né, que são distúrbios neurológicos que acometem faixa etária pediátrica e que muitas vezes privam a criança de movimentos articulatórios, movimentos de deglutição, movimentos apendiculares ou de membros, eu vou ter possivelmente uma inabilidade para articulações da fala. Isso não quer dizer que esteja obrigatoriamente casado com incapacidade de processamento linguístico cognitivo, porque essa criança pode ter um aparato cognitivo-linguístico preservado, ela vai ter privações essas que serão importantes e que vão impactar nos marcos do desenvolvimento, mas ela pode ter essa integridade. E é isso que vai diferenciar a escolha das estratégias de comunicação. Sim. Vou dar um outro exemplo só para a gente pensar em vulnerabilidade comunicativa. Eu gosto muito desse termo. Ele é um termo super moderno e ele envolve estar num contexto onde a via de mão dupla da comunicação pode estar comprometida. Então, eu posso estar vulnerável do ponto de vista comunicativo, porque eu estou privado, né? Mas aí eu crio uma situação, ou aquele contexto cria uma situação de inabilidade para se
estabelecer vínculos e relações através da comunicação. Então, uma criança que está à beira do leito, que teve um traumatismo crânioencefálico, era uma criança que já falava, caiu da escada, bateu a cabeça, fez um traumatismo craniano e ficou com um déficit motor, que fez com que ele não tivesse, naquele momento, a habilidade de precisão dos movimentos, assim como ele ficou sem andar, por exemplo, ou ele está usando uma traqueostomia, que limita um pouco mais a comunicação dele, estabelecer um sistema de comunicação que ele possa mexer a cabeça para representar o sim ou não, que ele possa, inclusive, se ele for alfabetizado, fazer varredura e construir a palavra mamãe, né? Independente de ser uma baixa tecnologia, uma prancha alfabética, ou de ser um sistema eletrônico com sensor de varredura ocular, né? Então, essas questões precisam ser muito discutidas no Brasil, inclusive nos diversos cenários, porque a gente vê muito isso acontecer lá fora, quando, durante a internação, é preciso estabelecer sistema de comunicação, sim. Quer dizer que, mesmo que seja sim ou não, quando eu estou acamado e ter a capacidade de dizer, está com dor? Sim. Eu não consigo falar o sim, mas eu consigo representar por algum sistema de comunicação aquela minha intenção. Isso muda da água para o vinho. Imagina que você inclusive, tá ali, a pessoa tá com fome, a conduta, né? clínica, que muitas vezes é destrinchada a partir de alguns segmentos de comunicação. Então, quando a gente pensa aumentar, é oportunizar, seja na perspectiva da substituição, sim, muitas vezes eu vou precisar substituir. Aquela pessoa pode ter uma doença que não vai viabilizar ela a articulação da fala. E aí eu vou ter que substituir a comunicação verbal oral pela comunicação por um sistema de comunicação aumentativa e alternativa, né? Eu posso aumentar as oportunidades. Então, vejamos, se eu estou falando de semântica e estou construindo uma prancha de comunicação e o sistema me oportuniza várias palavras. É a compreensão. Né? Ou seja, o universo vocabular. E essa possibilidade da criança, naquela hora, não lembrar de maçã, mas quando ela olha na prancha, tem uma maçã, ela vai buscar e isso aumenta o repertório dela de comunicação.